Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando você vai dar uma entrevista na TV, você vai ao estúdio de TV, geralmente é um estúdio de TV, eles levam você para uma salinha, que é os bastidores, e ali colocam, geralmente você está de terno, gravata, tal, eles colocam um lenço aqui, um avental para não sujar a sua roupa, e aí começam a colocar pó de arroz, né, ou é base, acho que é base que chama, no rosto, na testa, principalmente na testa. E a testa minha, então, é uma imensidão. A minha mãe falava que eu era inteligente, que eu tinha testa grande. Aí um irmão dela, meu tio, falou assim, Ruth, se testa grande fosse inteligência, o elefante era professor. Então ele tirou uma de mim. Mas então eles põem aquele pó, aquela coisa toda, para não brilhar, a lâmpada não refletir na pele, né? E não dar um efeito ruim. Eu também, quando comecei a gravar o Evangelho em 3 minutos, isso há 13 anos atrás, eu acho, eu precisei tirar uma verruga do rosto e ficou uma mancha preta, feia, né, enquanto cicatrizava. Aí eu fui numa loja dessas que compra essas coisas que passam no rosto, esqueci o nome agora disso. Eu comprei maquiagem. Eu comprei um negócio lá que era tipo uma base cor de pele que cobria a mancha preta, né? Nós estamos vivendo hoje numa época de maquiagem. De maquiagem. Eu lembro também agora de um outro episódio. Meu pai, nos anos 70, ele queria comprar um carro, tinha saído o Opala, né, que era o carrão da época, tal, mas daí ofereceram para ele um estacionamento, ofereceu um Galaxy. Um Galaxy, que o Galaxy era o carro de luxo daquele tempo, né? No Brasil, você não tinha quase carro importado, você tinha o Galaxy da Ford, que era grandão, né? Aquele imenso carro. Então o dono do estacionamento se prontificou a levar até a casa do meu pai um Galaxy usado para o meu pai olhar e ver se interessava, né? Mas o que chamou a atenção foi que veio o cara do estacionamento e veio um outro homem junto. E tão logo o carro estacionou no portão, esse homem já abriu a porta, saiu e encostou na porta do passageiro. E ficou na porta do passageiro, que meu pai saiu para olhar o carro, ele dava a volta no carro, examinava tal, e esse homem não saía da porta. E meu pai ficou encucado, porque ele não saía da porta, né? Ali encostado na porta. Aí no fim ele pediu para sair, para ver a porta, né? Tinha um rombo na porta, do tamanho de uma mão, assim, de podre, de ferrugem, né? Que tinha furado. Eu acho que não deu tempo deles consertarem a porta, de fazer a funilaria. O cara quis assegurar uma venda para deixar para depois arrumar, retocar aquilo ali, né? E é isso que hoje acontece com o testemunho cristão na Terra. Nós vivemos um tempo em que está tudo muito bonito, mas tem um rombo enorme que os homens tentam corrigir ou cobrir com maquiagem. Nós vivemos no tempo das redes sociais e dos filtros. Os filtros do Instagram. Né? Às vezes você vê uma foto de uma mulher conhecida, né? Você vê uma mulher que você conhece há muitos anos, tal, sabe como ela é sem maquiagem, sabe como ela é na vida real, de repente você dá uma trombada com a foto dela no Facebook ou no Instagram, você fala assim, o que é isso, meu? O que aconteceu com ela? É tudo filtro. Então, se for alguém que está interessado numa namorada ou numa esposa, se marcar um encontro vai ter uma decepção, porque aquilo não vai ao encontro, o que vai ao encontro é a pessoa real. E o que fizeram com o testemunho da igreja na Terra foi encher de filtro, encher de maquiagem. Tem shows, tem música, tem grandes pregadores, tem grandes coisas, luzes estroboscópicas piscando e tal. Eventos, muitos eventos luxuosos. Maquiagem para não aparecer a ruína. Porque para não aparecer que o Senhor está falando dessa cristandade na terra hoje, corrupta, que ele vai vomitá-la da sua boca. Porque ela está causando ânsia no Senhor.
E é muito importante entender que tudo isso foi por negligência, foi por abandono, foi por não ouvir a palavra de Deus. Tem até um versículo que fala também do ministério de Paulo, em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 14, o apóstolo Pedro escreve assim: Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ou seja, tem uma sabedoria que foi dada a Paulo, especificamente a Paulo. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. O que isso quer dizer? Duas coisas importantes. Primeiro, que Pedro coloca os ensinos de Paulo no mesmo nível das outras escrituras. Outras escrituras é o Antigo Testamento. Então ele dá aqui o selo de autenticidade, de inspiração divina nos ensinos de Paulo. Não é pouca coisa isso, não. Isso a canonização do texto de Paulo. Ele tinha o nível das profecias e dos ensinos dos profetas do Antigo Testamento. Não era menos que eles. Mas o que ele fala aqui, outra coisa, que quem é que torce os ensinos de Paulo? Os indoutos. O que é indoutos? Ignorantes. Ignorantes e inconstantes. O que é inconstante? Que de uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Não tem um pé firme. Cada hora vem um vento de doutrina diferente, ele agarra aquele vento de doutrina, porque vai dar mais like no Facebook, no Twitter, no YouTube, e ele vai pregar aquilo lá. Daqui a pouco tem um outro vento de doutrina, ele pega o outro vento de doutrina. Fica com variações, não tem firmeza, não tem solidez no ensino. E aqui ele deixa muito claro isso, que esses são homens abomináveis. Ele vai falar no versículo seguinte, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, sabendo o quê? Que indoutos e inconstantes torcem os ensinos de Paulo, do apóstolo. Sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu leio essa passagem, pelo engano dos homens abomináveis, eu logo me lembro daquelas coisas de lendas, de histórias, de ficção, do abominável homem das neves, né? Aquele monstro terrível, peludo, grandão, gigante, com os dentes afiados assim. Essa é a visão desses homens que torcem as Escrituras. Esses homens que sequestraram o testemunho cristão e agora jogam maquiagem e filtro em cima do testemunho cristão para parecer para ninguém enxergar o buraco que tem na porta, para ninguém enxergar o rombo que tem de podridão, de ferrugem na porta do testemunho cristão, hoje na face da terra. Então, o que ele fala aqui, guardai-vos do engano de homens abomináveis. Então fica longe. Todo dia eu recebo, eu estou numa igreja lá, eu não concordo com o que eles falam, o pastor fala um monte de coisa que é contrária à Bíblia, mas eu vou lá assim mesmo e tal. Meu filho, se você quiser comer veneno de rato, saiba o seguinte, sabe o que é veneno de rato? Veneno de rato você tem 99% de milho e 1% de estricnina. Mas é só um pouquinho, é suficiente para matar o rato. O resto é alimento. O pastor fala tanta coisa boa. Sim, fala coisa boa também.
Mas tem estricnina no meio. O veneno está lá no meio, para o rato não perceber o que ele está comendo. Por isso que essa exortação aqui de 2 Timóteo, capítulo 2, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Infelizmente, essa linhagem de ensino se perdeu ao longo dos séculos, e hoje nós temos, se você quiser seguir um ensino de alguém, você tem que descobrir se ele vai chegar no ponto de Paulo. Lá atrás ele vai encontrar em Paulo. Se ele é um descendente, em termos de ensino, de doutrina, se ele é um descendente de Paulo ou é um que encheu de maquiagem tudo. Quis tapar o rombo da porta do Galaxy para não ficar evidente a podridão, a ferrugem que estava corroendo por dentro esse testemunho. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.